Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Com grande alegria que estamos aqui nesta noite na casa de Gladys, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Agradecemos pela oportunidade do estudo e que Jesus seja sempre a fonte de inspiração em nossas vidas. Casa Espírita, oficina de trabalho. Primeiramente, convém saber o que é uma casa espírita ou um centro espírita. Casa espírita ou centro espírita é um local onde as pessoas se congregam para tratar de assuntos relacionados com a doutrina dos espíritos. Tá? A doutrina dos espíritos, ela está dentro da casa espírita, tá? Que tem como prioridade o serviço de evangelização. Evangelizar, instruir, guiar. Tá? Essas são muitas das tarefas de uma casa espírita e são tarefas urgentes, essenciais para o mundo aí que se aproxima de regeneração. E também, né, a casa espírita, ela também nos traz, né, e veio nos explicar o tríplice aspecto da doutrina espírita, que promove para nós muitas informações e ela vem orientar nós todos, promovendo, né, esse tríplice aspecto que é o lado científico, o lado filosófico e o lado religioso, consubstanciado também na doutrina kardeciana, na codificação kardeciana e no Evangelho de Jesus. Portanto, a casa espírita nos permite esse padrão vibratório que tanto buscamos para a comunhão com o Pai Celestial. Então, estar numa casa espírita tem sido, para a maioria daqueles que chegam, que adentram uma casa espírita, um hospital para tratamento das dores físicas, espirituais, morais. A casa espírita, meus irmãos, é um importante instrumento de auxílio às nossas necessidades, às nossas aflições, para que nós possamos dar conta, né? Continuar aí a nossa evolução, a nossa jornada evolutiva. Na verdade, a casa espírita, ela é um posto de socorro avançado da espiritualidade. E na casa espírita, ou centro espírita, encontra-se, como já falei, a doutrina dos espíritos, ou doutrina espírita, ou espiritismo, tá? Mas, na verdade, o que é? O que é a doutrina espírita? Muitos perguntam. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações. É a chave para ajudar e para explicar tudo com mais facilidade. E é também a terceira revelação de Deus para os homens. A primeira revelação, Moisés, a segunda, Cristo, Jesus, e a terceira, a doutrina dos Espíritos. Lembrando que é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo, ele não está personificado em ninguém, porque é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas é o ensinamento dado pelos espíritos que são as vozes do céu em todas as partes da terra, e também por inumeráveis intermediários, que são os médiuns, que recebiam as mensagens
E Kardec ia ali separando, codificou essa doutrina maravilhosa para todos nós, nos entregou codificado, né? Toda arrumadinha ali para a gente estudar e praticá-la. Bom, a casa espírita bem orientada, meus irmãos, aqui nós vamos falar de casas espíritas, mas vou ficar mais no estudo da nossa casa, que é a Fraternidade Espírita Irmão Glapis, que é a casa que nós frequentamos, é a casa que nós trabalhamos, é a casa que nós recebemos todo o estudo, né, e o aprendizado. Então, vou falar algumas atividades da casa aqui de Glapis, mas que em todo centro espírita bem orientado, normalmente tem todas as atividades, que nós vamos falar algumas delas. Bom, então uma casa espírita bem orientada, ela precisa cumprir com a tarefa de consolar o povo sofredor que chega até ela, de esclarecer esse povo acerca, e a todos nós, acerca das verdades relacionadas com o espírito imortal, tá? Informar que o espiritismo, meus irmãos, é extremamente abrangente e em seus ensinamentos ele confirma todo o ensinamento dado por Jesus. Então, o espiritismo é a doutrina que trouxe para todos nós coisas novas, novas ideias, para que o homem se conheça, que ele saiba de onde que ele vem, para onde que ele vai, por que que ele está aqui, que ele é imortal, somos espíritos imortais, e que nós atingiremos no futuro a plena felicidade, a plena felicidade. Então, o espiritismo ele desenvolve nas criaturas que se esforçam, as criaturas que se esforçam por praticá-lo. Então, ele desenvolve ali a fé, a paciência, a tolerância, a resignação, pela certeza das leis perfeitas de Deus, que jamais falha, né, na sua justiça. E o centro espírita é um lugar onde aprendemos, como eu já falei, novas ideias, tudo relacionado à vida. Aprendemos também como assistir ao nosso próximo em suas necessidades. Porque o aprendizado dentro de um centro espírita é muito importante, é fundamental. É a principal tarefa dentro da casa espírita. É o estudo doutrinário, o estudo da doutrina. Então, é fundamental, principalmente no preparo dos seus associados, né, que mais tarde irão trabalhar no relacionamento ali com o público. Então, é fundamental o estudo da doutrina dos espíritos. E esse processo de formação, ele é realizado por meio de estudos metódicos da doutrina espírita, sendo que aqui na fraternidade, aqui na Casa de Glapis, nós temos como aprendizado, como estudo, as reuniões públicas que todas as noites, todos os dias, sábado pela manhã, segunda e quarta à tarde, então todos os dias tem estudo na Casa de Glapis. Temos as reuniões públicas, os ciclos de palestras, onde se estuda os princípios fundamentais da doutrina, o evangelho, o passe, sobre a mediunidade, obras de Emmanuel, estudo do evangelho com Emmanuel, obras de André Luiz, desculpa, as epístolas de Paulo, estudos do Sermão do Monte e muito mais coisas. O CEM, que é para a educação mediúnica, né? O ESD, que é o estudo sistemático da doutrina espírita, o EAD, estudo avançado da doutrina dos espíritos, doutrina espírita, e também possuímos os atendimentos fraternos, também faz parte dos estudos, tratamento, porque no atendimento fraterno, mais lá na frente, nós vamos explicar o que realmente vem a ser um atendimento fraterno. Temos também o curso para gestantes, que além da área da saúde,
contém também a palavra doutrinária ali. A mocidade, a reunião de jovens, evangelização de crianças, cursos de evangelizadores, ajuda para implantar o culto do evangelho no lar, isso tudo aqui na Casa de Glapos. Muito mais que isso na área de estudos. Então, nós vamos ver agora alguns trabalhos da Casa Espírita, aqui da Casa de Glapos, que é de extrema importância. Todas as tarefas são importantes. Não estamos aqui desmerecendo nenhuma delas. Mas uma casa espírita, ela precisa ter uma recepção. Por quê? Porque aquele que está chegando pela primeira vez, ele precisa de ter uma recepção, porque ele tem uma série de dúvidas, não é assim? Do funcionamento da casa, né? Então, muitas vezes, a pessoa que chega, ele não sabe o que ele vai encontrar ali naquela casa, não é assim? Então, haja visto uma confusão que já existe na sociedade sobre o que é e o que não é espiritismo, né? Mas, havendo uma recepção, o indivíduo poderá para lá se dirigir e obter as informações sobre o horário de funcionamento, as atividades da casa, né? Isso tudo, porque, como nós sabemos, a recepção é o primeiro contato do visitante com o centro espírita. Então, muito importante ter uma recepção, as palestras, estudo e o aprendizado. Outra coisa muito importante. Como eu já falei, o principal trabalho da casa espírita, porque o ser humano, ele só consegue libertar-se dos seus vícios, das suas imperfeições, dos seus vícios morais, dos seus vícios mentais, quando ele fica esclarecido dos malefícios que tudo isso traz para a sua existência. Então, é através das palestras, da reunião pública, que os oradores intensificam o seu estudo. Olha como é que é bom para todo mundo. Intensifica o seu estudo, porque a meta é conseguir levar o conhecimento espiritual para aqueles que estão buscando a casa espírita, né? E o centro, então, tem que ter o conteúdo, né? Tem que ter o teor do estudo, ele tem que ser sempre mesclado pelos postulados da doutrina e o Evangelho de Jesus, não é assim? Levando para todos o ensinamento que orienta, o ensinamento que esclarece, o ensinamento que consola. Então, é um aprendizado para todos nós, as reuniões públicas, o estudo, para todos nós, encarnados e desencarnados, né? Isso dá um seminário, porque se a gente for falar da parte dos desencarnados que ficam lá fora, que tem uma tela para eles assistirem a reunião, que aqui eles não conseguiram adentrar, então, assim, dá um seminário. Então, a gente não pode nem ficar adentrando sobre assuntos específicos. Nos grupos bem orientados, também existe a tarefa do atendimento fraterno. Vou falar sobre atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É orientar e ajudar espiritualmente as pessoas com problemas mais graves e, quando necessário, submetê-las também a um tratamento espiritual. Então, um tarefeiro, que é o jeito, o modo como a gente, carinhosamente, como chamamos o trabalhador espírita aqui na Casa de Glapos. O trabalhador, mas nós falamos de tarefeiros, com mais carinho. Então, esse trabalhador, esse tarefeiro experiente, ele reservadamente tem uma conversa íntima com essas pessoas que os procuram com dificuldades familiares, dificuldades financeiras, dificuldades amorosas, com várias dificuldades, desajustados emocionalmente. E nessa conversa, o tarefeiro experiente, né, ele pode detectar ali durante a entrevista se há ou não uma influência espiritual atuando junto àquela criatura, né? E vai, então, orientá-lo sobre as atitudes a serem tomadas. Muito importante esse atendimento fraterno. Temos também as reuniões mediúnicas. Trata-se de uma reunião íntima, fechada,
onde apenas participam os médiuns da casa, médiuns, aquelas pessoas que têm uma capacidade maior de sentir a influência dos espíritos. E também participa algum trabalhador, algum tarefeiro auxiliar, trabalhando ali como um vibracional. Nesta reunião mediúnica, muitas vezes são tratados assuntos que dizem respeito à vida particular, ali das pessoas que buscaram auxílio ali no centro espírita. Então, essa reunião mediúnica pode ainda servir para os bons espíritos enviarem orientações, mensagens, e também para os sofredores manifestarem-se, né, podendo ser ajudados através da conversa amorosa, da conversa fraterna. Temos também o tratamento espiritual. O tratamento espiritual é para todo aquele que foi diagnosticado. Lá no atendimento fraterno, a pessoa vai tirar uma orientação e dali daquela orientação pode ser que mande fazer um tratamento espiritual, mas começa sempre lá no atendimento fraterno. Olha só, aquele que foi diagnosticado, então ele já passou por algumas etapas. Ele foi diagnosticado com uma obsessão, ele poderá fazer, um dos casos, tá, gente? Um tratamento espiritual. Também uma reunião fechada, que consiste esse tratamento na aplicação, todo o tratamento, não só a reunião, mas também a aplicação de passes, a tomar a água fluidificada, assistir reuniões públicas, acompanhando aí as palestras, buscando, porque tem a parte nossa também, né? Buscando a análise constante do porquê que eu estou em tratamento espiritual. Por quê? Né? Então, nós temos que buscar a análise dessas imperfeições em nós que possibilitaram, né, a má influência instalar-se em nós, aí do nosso lado. E vamos tentar melhorar. Por isso que a palestra, a reunião pública é importante. Então, nós vamos tentar melhorar moralmente, né, a cada dia. Então, esse tratamento também ele é conhecido como reunião de desobsessão, reunião de tratamento espiritual, reunião de pronto-socorro espiritual. Então, os benfeitores, meus irmãos, estão sempre nos ajudando. Sempre nos ajudando. Mas é preciso também que nós tenhamos que fazer a nossa parte aí, né? Então, outra atividade também importante na casa espírita, olha a quantidade de trabalho a ser desenvolvido dentro de uma casa espírita, trabalhos importantíssimos, são os passes. Olha só, os passes são transmissões de fluidos de um ser para o outro, né? Assim, os fluidos são energias que fazem parte da nossa estrutura material e espiritual também. Lembrando, meus irmãos, que os médiuns passistas, eles têm muita responsabilidade, porque eles têm que levar uma vida regrada, sem vícios e muitas outras responsabilidades. Nós também não vamos adentrar aqui nessas responsabilidades, porque tem o módulo 3 do ciclo de palestra, Passes, que ali nós vamos aprender os aspectos gerais do passe, os aspectos mediúnicos do passe, os nossos centros vitais e as técnicas de aplicação de passe. Então, tudo aqui, essas responsabilidades todas dentro dessa tarefa, o passe. Então, aconselhamos todos a fazerem esse ciclo de palestra, principalmente sobre o passe. O livro de preces. O livro de preces tem uma importância maravilhosa. Olha, todos nós, frequentadores do centro, da casa espírita, nós temos parentes, amigos, que não podem nos acompanhar, que não podem ir à reunião, por variados motivos, doença, trabalho, por ignorância mesmo, de não saber o que é ou não é espiritismo. Bom, outras pessoas, né,
gostariam que os seus entes queridos recebessem vibrações através de orações feitas na casa espírita. Então, o livro de preces ou livro de irradiação, ele funciona para isso. As pessoas deixam o nome, endereço ali dentro no livro das pessoas que querem que sejam beneficiadas pela prece, e num determinado horário da reunião, que é a prece de irradiação que nós participamos agora, será feita uma prece para todos os nomes que nós colocamos e todos aqueles nomes que estão ali. Então, nós vamos fazer uma prece a Jesus, aos bons espíritos, pedindo que intercedam junto todos aqueles queridos do nosso coração que estão com os nomes ali anotados. Olha, é muito importante, embora a prece à distância, ela ajuda muito, muito, mas o ideal é a presença da pessoa na casa espírita. É o ideal. O amparo é direto e o resultado, ele é melhor. Então, tem que vir no centro, sim, a não ser que haja grandes impossibilidades. Então, se a pessoa tem condições de ir para o centro, é muito importante a presença dela na casa espírita. Bom, como já falamos também, vou repetir porque é muito importante e fundamental, o estudo doutrinário. É indispensável o bom funcionamento do centro, o estudo semanal das obras básicas da doutrina espírita. Quais são as obras básicas? O Livro dos Espíritos, o Pentateuco Espírita, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e a Gênese. Para os trabalhadores em geral, os tarefeiros da casa, é aconselhável o estudo sempre, constante, do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos que trabalham na mediunidade, além deles, torna-se obrigatória a leitura, o estudo do Livro dos Médiuns, para um bom desenvolvimento de suas faculdades. Não é assim? Então, as obras acessórias também, os livros psicografados pelos médiuns Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, João Nunes Maia, né, e tantos outros médiuns, Ivone Pereira, tantos outros médiuns de renome, também podem ser estudados e devem ser estudados. Importantíssimo, desde que não seja o alvo principal do estudo. Desde que não seja o alvo principal. Mas então, o trabalhador espírita ele tem que estar sempre estudando, revisando constantemente as obras básicas de Kardec, né, para quê? Para que ele possa separar o joio do trigo nas obras acessórias. Para ver o que é bom ou não é nessas obras acessórias. Muito importante também para aqueles que estão ingressando ou querendo ingressar nos trabalhos da casa é a participação nos ciclos de palestras que a Fraternidade promove durante todo o ano. O ano inteiro tem estudo aqui na Casa de Gladys. Então, nós falamos sobre estudo doutrinário, agora vamos falar sobre a divulgação doutrinária. A doutrina espírita ela tem que ser muito divulgada, muito, para que diminua as confusões existentes. Então, ter uma livraria dentro de uma casa espírita, ter uma biblioteca na casa espírita é de grande importância. Aqui na Casa de Gladys, nós temos a livraria para a venda de livros doutrinários e a biblioteca para o empréstimo dos livros. Então, está tudo aí nas nossas mãos. Outra fonte importante de divulgação é a internet, né? A Fraternidade tem o seu site, www.feg.org.br. Então, entrando no site, a gente vai tomar conhecimento dos mentores, das palestras, né, da divulgação dos eventos que a casa tem, dos trabalhos realizados, ações sociais. Então,
tem que navegar aí no site da Fraternidade. Temos também o jornal Evangelho e Ação, nos traz a exposição de temas evangélicos e comentários de situações e fatos aí do cotidiano à luz da doutrina espírita. Artigos esclarecedores e muito mais. E tem também, olha só, sabiam que tem essa tarefa do jornal? Pois é, uma turma bacana que trabalha durante o dia, à tarde, de 2 a 3 dias à tarde, 2 a 3 tardes, eles se reúnem, ficam dobrando os jornais, ficam etiquetando para colocar, enviar no correio, que é uma tarefa espírita. Uma tarefa, uma turma super bacana. Então, a gente está sempre lembrando das palavras do benfeitor espiritual Emmanuel. A maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, a casa espírita também, a doutrina espírita, precisa também muito ser divulgada. Então, vamos continuar aqui com as atividades do centro. Mocidade e infância. O centro espírita, todo centro espírita, tem obrigação de desenvolver trabalhos doutrinários destinados a orientar a mocidade e a infância. Porque ter como meta a construção de uma nova sociedade, olha a responsabilidade, a partir da construção de um novo homem, o centro, então, ele não pode prescindir de um espaço dedicado à evangelização das crianças e dos adolescentes. Então, este trabalho aqui na casa é executado por pessoas capacitadas, que tenham em seu coração o desejo de trabalhar com essas idades. É muita responsabilidade. Tem que ter muito amor e tem que entender muito para lidar com os jovens e com as crianças. Então, tem que ter muito amor no coração. Não pode, porque esse trabalho não pode ser feito de maneira aleatória, por jovens mal saídos aí de uma adolescência. Então, é de muita responsabilidade. O trabalho, então, com as crianças, a evangelização, são realizados simultaneamente com as reuniões públicas, né? Enquanto os pais assistem a palestra aqui no auditório, ou ali no ciclo de palestras, as crianças estão lá na evangelização. Então, aproveita uma noite só para a ida dos pais na casa espírita e as crianças na evangelização, promovendo aí a moralidade de toda a família. Olha que coisa maravilhosa, não é assim? E quanto à mocidade, lembramos sempre que os grupos de jovens não podem se isolar dentro da casa espírita, como um grupo à parte. Não podem. Então, não pode ficar ali separado das outras atividades da casa, né? Como se o jovem não tivesse aí condições de dar a sua contribuição ao trabalho. Então, o movimento espírita, ele tem dado uma conotação especial ao trabalho das mocidades, preparando os jovens para viver no mundo. A mocidade também fica ligada às artes, à música, ao teatro, às campanhas de arrecadação e evangelizando-se também. Então, esse grupo de jovens devem existir e existem em todas as casas espíritas, aprendendo lições de educação e moralidade. Devem sempre ser conduzidos, isso é muito importante, por pessoas sérias, maduras, o suficiente para discutir problemas e dificuldades que surgem nas reuniões de estudo com os jovens, de maneira a dirimir aí todas as dúvidas e orientar os jovens dentro de um espírito de equilíbrio e de serenidade. Então, a mocidade aqui da casa, a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, promove também as palestras, né? Trazendo para o centro
expositores acostumados a lidar aí com os jovens, né? Então, a força do trabalho do jovem é de muita importância dentro da casa espírita. Bom, e na tarefa de assistir ao próximo, essa tarefa maravilhosa, ela se divide em duas áreas: a área espiritual e a área material. Essa assistência aí. Toda casa espírita precisa ter assistência espiritual. Toda casa. Ela é indispensável e tarefa muito importante dentro de uma casa, porque chega a ser inadmissível o espiritismo sem a realização de tarefas espíritas, de mediunidade, de desobsessão, da cura, dos passes. Então, ela tem que ter esse trabalho espiritual, porque chega a ser impossível compreender o espiritismo sem o desenvolvimento e prática da mediunidade, não é assim? Então, citando aqui, neste momento, as orientações mediúnicas, né, que funcionam aqui de segunda a sexta-feira, onde os médiuns de psicografia e uma grande turma de tarefeiros, né, na recepção, quando as pessoas chegam, na tradução da psicografia. Então, é um trabalho muito importante. E o acolhimento a essas pessoas é também fundamental. Então, é essa assistência espiritual dentro da casa espírita, muito importante. E também a material. Ela é secundária, mas, no entanto, ela tem também que estar presente nas casas espíritas, porque a assistência material, atende às necessidades elementares ali do próximo. Então, a assistência material, ela pode ser exercida de várias frentes aqui na fraternidade. Aos sábados, nós temos o café da manhã, nós temos a sopa fraterna, nós temos a sobremesa, a salada de fruta, né? Grandes tarefeiros trabalhando aqui no sábado pela manhã. Nós temos reunião pública, né? Passes, distribuição de cestas básicas. Temos aí o pessoal da sindicância, que trabalha muito, médicos, dentistas, corte de cabelo, banho de criança, de recém-nascido, de adulto. E quer ter um sábado iluminado? Vem aqui na fraternidade. Pelo menos para ver, ficar assistindo. O que acontece aqui num sábado, a partir das 7 horas da manhã? É muita luz num lugar só. Então, o que o Centro Espírita faz é, na verdade, um pronto-socorro, né? Um pronto atendimento aos necessitados de amparo, aos necessitados de esclarecimento. E o centro, ele utiliza todos os recursos espirituais e materiais, orações, tratamentos espirituais, passes, água fluidificada, orientações mediúnicas, orientações morais, ajuda material. Do jeito que puder, o centro está ajudando, porque ele tenta minimizar o sofrimento alheio. É isso o papel do centro, tentar diminuir ali, né, rogando a Jesus que, se o Pai permitir, que interceda junto àquela criatura. Então, é de extrema necessidade para todos nós colocar mãos à obra. E todos nós, meus irmãos, podemos e devemos desempenhar a prática do bem, trabalhando em qualquer lugar. Em qualquer lugar se pratica o bem. Mas nós preferimos a casa espírita. Por quê? Porque a casa espírita nos anima, elas nos dá força, nos alegra, nos estimula e nos dá uma energia vibracional que precisamos dela. Será que eu, na minha casa sozinha, sem frequentar um centro,
eu teria a responsabilidade de sair da minha casa uma vez por semana e ir visitar uma pessoa na sua casa, no hospital? Não sei, acho que não. Então, há necessidade de criar vínculos com a casa espírita. Não é assim? Por isso, nós aconselhamos a frequentar, sim, uma casa espírita. É importante, né, esse vínculo que a gente vai criar junto à casa. Para quê? Para que nós não desanimemos. Para que nós não desanimemos. Então, aquelas pessoas que não podem frequentar, né, elas podem cooperar nas suas casas. Tem trabalho para elas. Tem serviço de informática. Faz um pão de prato, um biquinho ali no pão de prato, doa para o bazar. Tem a sala de costura toda quarta à tarde. Tem um enxovalzinho dos recém-nascidos. Tudo trabalho que pode ser feito em casa. É um trabalho até anônimo. Ninguém está vendo. Ótimo para a vaidade, né? Para baixar um pouco aí, né, a nossa vaidade. Então, existe frente de serviço demais para quem quer trabalhar e para quem não pode frequentar o centro. Em casa, fazendo esse grande trabalho. Ó, ela no primeiro horário já falou, vão lá no departamento de tarefeiros, lá eles vão te dar todas as informações e todas as frentes de serviço aqui da Casa de Glacos. Porque nós estamos aqui agora, participando dessa reunião maravilhosa, em um grande campo de trabalho. Olha que grande campo essa casa. Uma escola. Aqui é uma escola também. Né? Um hospital, uma universidade. Então, olha, vejam bem, são várias oportunidades em um lugar só. Em um lugar. Né? Então, será que a nossa alma também está nesse ambiente? A presença da nossa alma no ambiente, ela é muito importante. Nós estamos felizes? O bem-estar dentro da casa espírita é um sinal de que tudo está andando bem. De que tudo está ali sendo bem sucedido. Porque, ó, é aos poucos. Então, nós já dissemos que devemos criar esse vínculo com a casa espírita. Por quê? Para a gente não desanimar. Nós não podemos desanimar. E para conseguirmos, né, cumprir com esse plano que a casa faz para nós, né, um plano de aprendizado, ensino, assistência, certamente nós vamos ter que contar com uma organização dentro da casa. Com uma organização. Nós também não vamos adentrar, tá, no sistema administrativo da casa, porque não teria, nossa, é muito grande. Mas nós tem elementos fundamentais nesta organização aqui, nesse aparato. Nós temos o dirigente espírita, nós temos um plano de trabalho, né? Temos a organização interna da casa, a avaliação dos trabalhos, né? A propaganda do espiritismo, tudo isso, os recursos humanos, na verdade, os recursos humanos, né, está aí a maior fonte de recursos materiais, né, são os recursos humanos, as medidas preventivas e o código de conduta. Então, muita coisa que tem que se preparar dentro de uma casa espírita. Allan Kardec já dizia, há pessoas que determinam e outras que cumprem. Outras que cumprem. Porque não é possível que todos determinem, ou que todos obedeçam ao mesmo tempo, né? Então, mas é fundamental, no entanto, que todo mundo trabalhe. Que todo mundo trabalhe. Cada um cumprindo o seu papel aí no serviço cristão. Na verdade, gente, menos choro e mais suor. Menos choro e mais suor. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: há
a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos responsáveis pela codificação responderam: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Aqui, na casa de Glacos, com os estudos, com o aprendizado, com o trabalho ininterrupto, que é muito importante, esse ininterrupto, tá? Nós percebemos claramente que Deus não privilegia nenhum de seus filhos. Ele dá o mesmo tratamento para todos, porque Ele é Pai de amor, Ele é Pai de justiça, né? Do qual nós recebemos, todos nós, as mesmas oportunidades. Porém, você escolhe, você tem opção, né? Tem opção, quer, não quer, tem as suas escolhas, né? Mas na pergunta seguinte, 675, Kardec indaga: por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Trabalho é só ocupação material? E olha o que os veneráveis espíritos responderam: não. Então, quer dizer, o trabalho são só as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha só. Então, sobre esta questão, meus irmãos, a gente fica ali refletindo. Trabalho é tudo o que fazemos de útil para nós e para o nosso próximo. Então, com este novo conceito, com este entendimento, né, nossa visão vai se ampliando, né, consideravelmente ela vai se ampliando, pois até então nós entendíamos que o trabalho eram somente as tarefas que nos garantem o sustento, bem como aqueles trabalhos domésticos. Então, quando vem os esclarecimentos, a nossa vida vai mudando. Então, agora que já compreendemos melhor a frase de Jesus: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Então, Deus, nosso Pai, o Cristo, nosso Mestre, estão sempre operando em nosso favor. Se Jesus é o modelo, se Jesus é o guia, conforme confirmação dos Espíritos superiores na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Se Jesus é o guia e modelo, nós temos que nos espelhar nele. O caminho é com ele. Mas temos opção, novamente falando. A escolha é nossa, né? Nós devemos segui-lo. Mas quando nós analisamos o trabalho do ponto de vista interior, nós percebemos que realmente o trabalho ele é individual. Ninguém pode fazer por nós e nem nos emprestar. Depende de cada um de nós esse trabalho. Então, como é que nós vamos fazer isso? Através de uma análise uma análise sincera, aliás, muito corajosa, porque nós temos que nos avaliar. Então, nós vamos avaliar as nossas virtudes, o que nós andamos fazendo com ela. Nós vamos avaliar ainda os vícios que nós carregamos, as nossas imperfeições, detectando aí nessa avaliação os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos. Porque aí, com essa análise sincera, nós vamos poder trabalhar melhor. Fica mais fácil trabalhar a nossa individualidade. Porque no plano espiritual, a falange dos espíritos, a falange de trabalhadores espíritas, capitaneados aí pelo Espírito de Verdade, eles o tempo todo estão jorrando luzes para iluminar toda a humanidade.
em todas as frentes de serviço. E em todas as frentes de serviço existe um mestre, Jesus. Então, a cada tarefa edificante que nós realizamos, cada uma delas, nós vamos galgando degraus aí, ó, que nos conduz às esferas superiores, né? Então, não há como atingirmos as culminâncias da evolução espiritual sem o trabalho abençoado. Nós precisamos, então, não basta só a fé, não basta só o conhecimento, não. É preciso dinamizar tudo isso, colocá-los em movimento benéfico a favor de todos. Então, já nos dizia o apóstolo Tiago, a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma, né? Então, Tiago, com essa mensagem atualíssima, nos convida ao trabalho do bem em favor do próximo. Então, em qualquer atividade onde formos chamados, a fé, alimentada com as nossas obras em favor do próximo, isso aí é que vai realmente transportar montanhas. Então, nós precisamos de arregaçar as mangas e mãos à obra. Então, quem abraça, meus irmãos, finalizando, uma tarefa espírita, descobre, e esse descobrimento é lindo, maravilhoso, ele descobre que com o tempo, dedicar sua vida ao próximo, a uma causa a favor do próximo, na seara do Cristo, é mais do que uma simples obrigação. É mais que isso, é uma realização pessoal. E ainda nos dá a oportunidade de nos fazer tarefeiros de uma casa espírita, em particular, referimos aqui à casa de Glapis. Então, nós, quando conhecemos a casa espírita, nós ficamos deslumbrados, ficamos felizes, porque todas as portas vão se abrindo. Nós estamos chegando no final, mas eu quero ainda dizer que ainda nos dá, essa casa maravilhosa, nos dá, abre as portas, nos dando o trabalho voluntário, que é importantíssimo em nossas vidas. Então, participar das tarefas, dos estudos, é de grande misericórdia para todos nós. Na verdade, nós estamos achando que estamos ajudando os outros, mas os maiores beneficiados somos nós. Portanto, queridos irmãos, vamos então abraçar uma tarefa espírita de auxílio ao próximo. Vamos procurar o departamento de tarefeiros e abandonar o vazio existencial dentro de nós, porque o trabalho voluntário, com a maior certeza, ele dá sentido em nossas vidas. E, enfim, meus queridos irmãos, o Mestre Jesus tem batido muito na nossa porta. Ele bate a nossa porta diariamente, nos convidando para a tarefa edificante e reparadora. E quando ele nos chamar, nós vamos ficar prestando atenção. Quando ele nos chamar, porque ele nos chama pelo nome, porque ele conhece cada um de nós. Então, quando ele nos chamar, nós estejamos prontos e façamos como Ananias, respondendo para ele: eis-me aqui, Senhor. Tá? Que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Paz e alegria para todos. Muito obrigada.